A gente já vai poder conversar sobre isso. Eu vou apresentar agora a professora Daniela Kerr, conhecida de muitos de vocês. A professora Daniela Kerr é uma referência para todos nós que pensamos ou tentamos articular essa noção de feminismo, de feminino, produção de mulheres e arte, principalmente história da arte. Daniela Kerr é historiadora da arte, escritora e tradutora, é professora associada no Departamento de Artes Visuais do Instituto de Arte da URGS, bacharel em Artes Visuais, com habilitação em História, Teoria e Crítica da Arte, tem mestrado e doutorado em Letras, com ênfase em Teoria da Literatura, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Rio Grande do Sul, realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS, é líder do grupo de pesquisa do CNPq Arte e Historiografia, publicou, entre outros, o livro Tradição em Paralaxe, a novíssima arte contemporânea sul-brasileira e as velhas tecnologias. Além disso, a Daniela traduziu para o português obras como O Sentido da Ordem, do Ernest Gombrich, e O Mercado de Arte, da Raymond Moulin, pela Zuc, em 2007. Eu vou passar agora para a Daniela. Daniela, obrigado por estar com a gente. Bom dia a todos. Está funcionando? Agora que eu fui testar. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o Igor pelo convite para estar aqui com vocês, né, e com a MIT conversando sobre feminismo, que é um tema sobre o qual a gente ainda não fala tudo que deveria, né, e ainda mais aqui no Rio Grande do Sul precisamos conversar muito mais do que já estamos conversando, mas é ótimo termos esses espaços, né, para poder estabelecer trocas sobre isso. Como o Igor já disse, nós recebemos 2 perguntinhas, eu fiquei feliz da vida, né? Perguntas, peguei meu caderninho e fui respondê-las, né? Então, não reparem que eu vou olhar aqui, porque senão vou me perder. Me vieram várias ideias com as perguntas, achei elas super instigantes, né? Começando com a questão do conceito de feminino, né? Porque é uma questão importante para as artes, eu vou começar por aí, né? Quando veio a pergunta, eu pensei em 2 dimensões do conceito. Uma que é bem geral, que é o adjetivo relativo às mulheres, né, do feminino. E uma particular, o feminino como algo que se espera das mulheres. E que no sistema das artes, pelo menos desde a modernidade, vai assumir uma configuração bem específica. Na primeira acepção, nós temos fatores complicadores, daí não dá para deixar de citar a Judith Butler, Problemas de Gênero, aquela obra de 1990, tão mencionada e tão pouco lida, né, que é uma obra muito difícil, na verdade. Ela havia argumentado que gênero e mesmo sexo podem ser entendidos como performados. A gente desempenha essas funções, né, que configuram a nossa identidade sexual. E que as definições binárias de gênero, consagradas pelo uso linguístico, estão longe de dar conta das opções sexuais das pessoas. Então, definir a quem se aplica o adjetivo feminino não é uma tarefa simples, pois a própria configuração da expressão feminina, do seu conceito, é bastante instável. Já a arte feminina pode ser entendida, lato sensu, como arte feita por mulheres, mas daí a gente tem que definir exatamente o que é uma mulher, né? Já entramos nesse problema. Com as dificuldades de definição, como já vimos, que isso envolve, e também, em estrito sensu, como um tipo de arte associado às mulheres desde a modernidade. Vou bater nessa tecla, né? Quando elas ingressam em maior número no sistema das artes, sendo estimuladas a produzir arte considerada amadora, ingênua, graciosa, charmosa, bonita, decorativa ou, em suma, feminina, né? O livro a ler sobre isso é Vênus em Exílio, um livro da Wendy Steiner, de 2001, né, em que ela vai tratar justamente da associação entre o conceito de beleza e o conceito de feminino, de mulher, né, como essas coisas foram relacionadas e foram rejeitadas no século XX, pelo menos na modernidade, né. E o preço a pagar por essa rejeição é o fato da arte feminina não ter sido institucionalizada, que é algo que nesse movimento agora a gente está procurando resgatar, né? Artistas modernas, que é o que faz a Ana Paula Simeone, né? Ela que acaba se dedicando a recuperar as artistas amadoras que tratavam dessa arte feminina, digamos assim. Ela acabou de publicar, recomendo vivamente a leitura dos textos da antologia que saiu agora nessa exposição do MASP, né? Ela acabou de publicar um artigo chamado Modernas em Museus, uma consagração tardia,
em que ela vai mostrar o lento processo de reconhecimento institucional dessas artistas modernas, mostrando particularmente o caso da Tarsila do Amaral. Como mesmo a Tarsila, que agora causou esse tumulto em São Paulo, né, com multidões querendo assistir a sua exposição, como mesmo ela levou um tempão para ter as suas obras institucionalizadas. Daí, retomando o fio da meada, a ideia de arte feminina moderna não está morta, ela continua sendo um dos segmentos que alimenta o mercado. Basta a gente lembrar da Beatriz Milhazes, né, que tem uma arte que é lida por críticos como arte abstrata, vai ser recebida como arte decorativa, né? É um caso interessante porque já há toda essa bagagem da arte moderna feminina para amparar a recepção do trabalho dela. De todo modo, essa vertente da arte feminina acaba sendo mais comum nos circuitos amadores, que ficam de fora dessas nossas discussões aqui nos meios eruditos, o que eu acho uma pena, porque eu penso o sistema da arte como um grande sistema que engloba o segmento erudito, os segmentos amadores, e eu acho que, teoricamente, o nosso papel seria pensar sobre todos eles, né? Todos os que atuam e como é que se faz o trânsito de um segmento para outro, nas duas direções, né? Então, a gente fica sem ter estatísticas sobre essa multidão de mulheres que continuam fazendo obras de arte, que não são reconhecidas pelo sistema e que vivem no mundo amador, né? Incluo aí dos panos de prato até os quadros vendidos na Redenção, né? Sobre a disputa entre feminismos diferentes, adorei essa parte da pergunta. Na verdade, a primeira pergunta é dividida em 3 partes, né? De 4 ou 5 anos para cá, tem havido um boom de exposições sobre mulheres em instituições artísticas de grande e de médio porte, né? A gente pode pensar numa lista delas. Esse boom está sendo acompanhado por um boom de publicações dos movimentos feministas estadunidenses, sobretudo feminismo negro, com muitas publicações interessantíssimas que estão chegando com atraso aqui. Bell Hooks, Audre Lorde, Angela Davis, Patricia Hill Collins, livros que foram publicados, vários deles há 20 anos atrás, estão chegando agora aqui, né? Que publicaram na chamada segunda onda feminista. Só um detalhe sobre as ondas, né? Essa designação em ondas vem do mundo anglo-saxônico, primeira, segunda, terceira, quarta onda, mas há críticas com relação a essa designação, porque ao mesmo tempo que ela facilita a compreensão da história do feminismo, ela uniformiza e coloca em primeiro plano algumas tendências feministas em detrimento de outras. Então, pedagogicamente, as ondas são muito boas, porque a gente consegue visualizar a história do feminismo, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista histórico, elas apresentam problemas de representação desses mesmos feminismos, né? Quem quiser ler mais sobre isso, eu recomendo um texto da Isabela Jaile, Histórias Feministas, Artistas depois de 2000, no catálogo da exposição do MASP, né? Esse boom está começando a fitar os discursos curatoriais. Então, a gente pode ver, por exemplo, perto de nós tem a exposição Estratégias do Feminismo no Farol Santander. Basta ler os textos curatoriais para ver que eles estão eivados de retórica feminista, no bom sentido. O catálogo do MASP, que eu já acabei de citar, né? Discursos acadêmicos. Nós temos várias teses que foram publicadas nos últimos tempos, tratando, né, de feminismo, com feminismo no título, que é muito interessante, porque é uma palavra que tem um estigma, né? A gente trabalha com isso, ainda mais nesse momento político, sempre tem o receio, né, de como vai ser recebido em certos meios. Então, a Luana Saturnino, Dramatização dos Corpos, Roberta Barros, que tem sido bem lida, né, Elogio ao Tóquio, Como Falar de Arte Feminismo Brasileira, Thalita Trizoli, Atravessamentos Feministas, todas elas colocam feminismo nos seus títulos ou subtítulos. Mas a entrada das discussões feministas por parte da comunidade artística ainda está se dando muito pela literatura artística sobre o tema. Essa é uma opinião que eu ouvi da Luana Saturnino numa conversa, né? Então, ainda nos falta mergulhar mais de cabeça na literatura feminista propriamente dita, né? No campo das artes. Então, tem muita gente começando pela Nochlin, né? Mas ainda falta aquela base de formação feminista, as principais autoras, as principais discussões, né? É um trabalho de base que a gente precisa fazer.
E o tema que mais se destaca nas discussões iniciais é o da invisibilização. É um tema importantíssimo, mas nós temos vários outros dentro do feminismo, né? E por leituras autodidatas de livros feministas. Então, a gente também tem que fazer um movimento de discutir essas autoras, colocar em contexto, ver em que momento escreveram, quais eram as discussões com as quais elas estavam lidando, né? Tem um trabalho grande a ser feito. O cenário tende a lentamente mudar com a criação de grupos de estudos. A gente teve um no Fora da Asa, né? Está em andamento. Nós temos um no Instituto de Artes, né? Sobre feminismo e arte também. E a gente ainda tende a lidar com focos de franco antifeminismo acadêmico. Eles continuam existindo, né? E temos que resistir a eles. E com a hesitação por parte de curadores teóricos e artistas de se declararem feministas com todas as letras. Olha, essa minha abordagem é feminista, ponto. Né? Então, a gente tem uma dificuldade, né? Tanto que mesmo na exposição do Santander, o título é Estratégias do Feminino e não Estratégias Feministas, né? Sobre isso, vale a pena conferir um artigo que saiu também na mesma antologia do MASP, da Cláudia Kallermann, de 2018, O Jogo de Esconde-Esconde, a abordagem do feminismo na arte brasileira, que é um artigo que ela mostra como as pessoas hesitam em se declarar feministas no nosso terreno das artes, né? Por essas características do campo, eu ainda considero difícil visualizar a totalidade das diferentes correntes feministas que agora estão sendo abraçadas pelas artes no Brasil. Pois o fenômeno é realmente muito, muito novo, de 5 anos, 4 anos para cá. Lembro que há várias maneiras ou ângulos pelos quais abordar os diferentes feminismos, alguns em disputa, como provocava a pergunta, né? Lembro também que nós temos feministas brasileiras de peso, como a Sueli Carneiro e Luísa Buarque de Holanda, mas que também importamos muitas autoras feministas. Para dar uma ideia do amplo espectro das teorias das correntes feministas, vamos ver algumas aqui, né? Então, esses feminismos eles vão se agrupar por diferentes interesses. Se a gente olhar pelo ponto de vista político-econômico, né? Nós temos o feminismo liberal, que está sendo muito mal visto ultimamente, versus o feminismo anticapitalista. Basta ver o sucesso que a Silvia Federici está fazendo entre nós, representa esse último, né? Sob o ponto de vista étnico-racial, nós temos o feminismo branco, né, que é muito mencionado pelas feministas negras, né? As feministas brancas têm uma dificuldade, muitas vezes, em reconhecer a sua própria situação de privilégio, né? O feminismo negro, feminismo decolonial, que muitas vezes engloba o feminismo latino também, feminismo desses povos que foram colonizados pela Inglaterra, como a Índia, né? Sob o ponto de vista de gênero, a gente tem feminismo trans, feminismo lésbico, feminismo radical separatista, que é totalmente contra homens, né? Feminismo universal, que na verdade quer englobar todo mundo na discussão feminista, que é uma tendência que está aparecendo com força recentemente. A própria Bell Hooks vai falar sobre isso. Sob o ponto de vista do posicionamento com relação à pornografia, a gente tem o feminismo radical, que é contra a pornografia, e o feminismo sex positivity, né, que é a favor. Então, são muitas vertentes de feminismo. Como a gente está recebendo esses feminismos muito através da literatura anglo-saxônica que está sendo traduzida fora, né, do momento da publicação original, a gente está fazendo algumas misturas bem brasileiras, assim, e bem inusitadas, né? Mas é interessante acompanhar esse cenário. Tudo isso ainda por cima se intersecciona, né? Para usar um conceito importante agora. Tem um livro que saiu em português, que eu recomendo para todo mundo, é o Livro do Feminismo. É uma ótima introdução para dar uma ideia geral sobre essas correntes todas feministas. Graças a Deus foi traduzido. Tem um valor acessível, né? Então a gente pode se situar historicamente com relação a esses movimentos. Sobre a presença da última parte da primeira pergunta, sobre a presença das mulheres brasileiras, mulheres nas artes visuais brasileiras para além da naturalização, eu vou aqui agora, já que nós vimos que o feminismo está chegando na academia, nas instituições, nas suas múltiplas e complexas correntes, tratar de 2 pontos. A tática curatorial da essencialização estratégica, que ela é defendida pela Spivak, né? Num texto chamado Estudos Subalternos Desconstruindo Historiografia, que vem sendo amplamente usado no Brasil. O que é essa essencialização estratégica? É quando a gente cria exposições
em que determinamos que só mulheres vão participar, né? A gente pode ter homens com trabalhos feministas, ainda que isso seja, muitos dizem, utópico, né? Mas é possível ter um artista homem com trabalhos feministas. Nessas exposições, só mulheres participam. Daí fica a cargo do curador definir o que ele entende por mulher. Daí voltamos àquela questão inicial, né? Então, aí a gente vai contra várias correntes mais progressistas do feminismo, que acham que o feminismo tem que ser aberto, uma discussão pública para todos. Mas, ao mesmo tempo, a gente procura agir sobre um cenário de exclusão, né, secular do trabalho das mulheres. Então, é como se fosse um remédio de curta e média duração, né? Continuando aqui, obras só de mulheres ou de mulheres trans, né? Boa parte das artistas expostas, muitas vezes nessas exposições, elas não se consideram, quando elas estão, ou não se consideravam, se elas já são falecidas, né? Artistas feministas, digamos assim, né? É diferente o cenário das artistas jovens que estão atuando desde os anos 2010, que muitas vezes já estão se posicionando como feministas, né? Mas a gente tem uma resistência a essa palavra, essa designação por artistas ali atuantes nos anos 60 e 70 muito forte. Tem um livro que mostra um pouco disso, organizado pela Lilian Maus, publicado aqui no Rio Grande do Sul, né? A palavra está com elas, diálogo sobre a inserção da mulher nas artes visuais, com entrevistas da Isabel Vaquil, é de 2014, mas continua valendo, né? Eu peguei um pequeníssimo estudo de caso, só para exemplificar, né, como essas exposições grandes continuam seguindo as proporções internacionais de exclusão de mulheres aqui no Brasil. Peguei um catálogo que eu tinha lá em casa, da exposição ABC, Arte Brasileira Contemporânea. É uma exposição que foi organizada por 11 curadores, 5 mulheres e 6 homens. Quer dizer, bem distribuído na curadoria a questão de gênero, né? Pelo menos a questão de gênero, a de raça não, né? Mas a de gênero, sim. Eles vão trabalhar com acervos de galerias privadas aqui no Brasil, tiveram apoio do Itaú Cultural, tiveram apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Um dos curadores é o Adriano Pedrosa, atual MASP, por isso que eu escolhi também, já que ele está com essa pauta bem inclusiva nas curadorias do MASP. E o que os números dizem dessa exposição? Foram 86 artistas selecionados nessas galerias privadas, né? 6 coletivos desses 86 artistas, né, 7%, 52 homens, 60%, e 28 mulheres, 32%. Então, é ainda bastante diferença na representação de homens e mulheres, né? Os dados falam por si, estão realmente sintonizados com os dados que a Maura Willi mostra em vários textos, como ativismo curatorial, resistindo ao masculinismo e o sexismo, e medindo o sexismo, fatos, dados e ajustes, né? Mostrando dados internacionais sobre a exclusão de mulheres nas exposições. E indo agora para o fim, a segunda pergunta, o que o feminismo tem a ensinar sobre a arte, eu comecei respondendo muitas coisas. Fiz uma listinha rápida aqui, né? Primeira questão que eu acho que é importantíssima e que o feminismo continua tendo que ensinar para as artes é a reinserção das artes na esfera das discussões públicas. Uma pauta radical que vem pelo menos desde a Revolução Francesa, tendo dificuldade de ser plenamente executada. Os feminismos têm uma forte dimensão de atuação pública, de ativismo, né? Esse contato com tal faceta ativista para a arte, que desde o século XIX, pelo menos, vem passando por um processo de institucionalização e academicização, é extremamente salutar, porque contraria justamente essa tendência a ficar paquidérmica, né, a estrutura artística. E possibilita colocá-la em contato de modo propositivo com outros segmentos da sociedade. Exemplo, a gente tem vários exemplos, esses eventos que vocês estão fazendo aqui são um exemplo desse contato, né, de feminismo com os ativismos e mexendo com as instituições. A gente acabou de realizar um colóquio gratuito, né, uma extensão pública ali da URGS sobre feminismo e história da arte, né. Depois nós temos também o aprofundamento das relações entre arte e política, que é conectado com esse item anterior. A arte erudita institucionalizada já trabalha com política há muito tempo, vide a crítica institucional dos anos 60, né? Por exemplo,
O que o feminismo tem a ensinar é a explicitação dessa relação. Já na década de 1860, o Zola usava como recurso para fazer passar a arte política o elogio à sua forma, em detrimento do seu, entre aspas, sempre, né, conteúdo. O feminismo, sobretudo quando a arte é feminista, torna constrangedor o uso apenas desse recurso formal, né? Feminismo é política e é difícil quando é isso. Depois, a discussão de hierarquias de valor que estrutura o campo das artes. É outra coisa que o feminismo tem a ensinar para as artes, né? Quando as historiadoras da arte da segunda onda feminista começam a ver os seus textos repercutidos nas décadas de 60 e 80, elas começam a desmontar a espinha dorsal que mantinha unidos os estudos sobre a história da arte. A questão do valor da obra, né? Isso vai ser desmontado por elas, vai ser desmontado pelo mercado, que vai tirar o poder do crítico de arte de atribuir valor, vai ser desmontado por uma série de fatores, né? Artistas modernos já haviam atacado esse ponto, mas o ataque feito pelas historiadoras parte de outro ponto, da generificação do valor, ou seja, o pressuposto de que o gênero do artista nas sociedades ocidentais impacta no valor acumulado das obras, né? Então, a Simeone também tem tratado recentemente bastante sobre isso. Por conseguinte, para concluir, o questionamento dos pressupostos racialistas e misóginos que estão na própria base de estruturação da história da arte. Eu puxo esse assunto aqui porque é com isso que eu trabalho, né? É, a essa altura, um truísmo dizer que a história da arte, como outras áreas do conhecimento, incorporou em suas estruturas mais profundas preconceitos sociais de raça e gênero. As feministas da segunda onda, Greer, Pollock, Nordling, a Parker, etc., elas se voltaram justamente à historiografia da arte, área que estudo e por isso que eu destaco aqui, para destrinchar tais estruturas, sendo seguidas com algum atraso por historiadores da arte, como o Henri Michaud, que tem um livro chamado As Invasões Bárbaras, uma genealogia da história da arte, de 2015, em que ele vai se dedicar ao estudo do racismo, em particular em historiadores tradicionais da arte, Winkelmann, vários outros historiadores, né, que vão formar, são aqueles que a gente respeita, estuda, sem ver defeito nenhum, né? Todos ocidentais, brancos e homens. Então, esses são os meus rápidos apontamentos. Espero que a gente continue a conversa agora.